coisa julgada, entre parênteses, alório, fecha parênteses, 2 pontos, jurisdição, direito processual, teoria geral do processo. 1. Teoria da coisa julgada. 2. Alório. 3. Coisa julgada. 4. Crítica a alório sobre sua teoria da coisa julgada. 5. Outros adeptos da corrente da coisa julgada atribuída a alório. Teoria da coisa julgada. Alório publicou um ensaio em 1948 na Itália. Defendia Alório, em tese, a coisa julgada. Para ele, a essência do ato jurisdicional está em sua aptidão para produzir a coisa julgada. Alório sustentava que não era a função substitutiva de chovenda da jurisdição que a caracteriza a jurisdição. O que ela caracteriza é algo singular, é a essência, que só tem nela, é a essência do ato jurisdicional. E, portanto, é isso que vai caracterizar a jurisdição, porque só vai ver nela, entre parênteses, essência, fecha parênteses. Para ele, o que identificava a atividade jurisdicional era a formação da coisa julgada. Assim, Alório sustentava isso, argumentando que só a atividade jurisdicional tinha o condão de fazer a coisa julgada. Qualquer outra atividade, mesmo que do Estado, não tinha essa força. Contudo, Alório defendeu o que iria identificar a atividade jurisdicional. Seria essa coisa julgada. E só a jurisdição faria essa coisa julgada. Alório tem razão nisso? Sim, Alório tem razão. Como, por exemplo, se for, entre aspas, site de jurisprudência de tribunal, fecha aspas, somente vê-se a coisa julgada na atividade jurisdicional, no exercício da jurisdição. Os tribunais não têm a ideia da coisa julgada administrativa. Por quê? Porque quando se pensa no poder executivo e poder judiciário, eles têm funções parecidas. O poder legislativo não, ele não tem essa função. O poder legislativo tem uma função bem específica de criar a lei. Agora, quando você pega o poder executivo e o poder judiciário, ambos executam a lei. Daí a importância de diferenciar-se a função do executivo do judiciário, porque em vez em quando elas são muito parecidas. Alório defendeu o que diferencia esses dois poderes, entre parênteses, poderes executivo e judiciário, fecha parênteses. É a coisa julgada. Isso que defendia Alório ao diferenciar o poder executivo do poder judiciário. Era a coisa julgada. O poder executivo executa a lei, aplica a lei. Só que isso se assemelha à atividade do executivo. Ele aplica a lei, mas tem uma condição. Só que essa aplicação do direito que o executivo faz, não faz coisa julgada. Em contrapartida, o judiciário faz a coisa julgada. Essa foi a tese que defendeu Alório. Essa premissa de Alório vem de pressupostos como a de juristas Hans Kelsen e demais filósofos normativistas, segundo a qual as funções do Estado não podem ser catalogadas e definidas por seus fins, e sim por suas formas, grifar, por suas formas. Segundo ele, não valerá afirmar
que a jurisdição, como afirmam os partidários das teorias objetivas sobre a jurisdição, tem por finalidade a concretização do direito objetivo. Tal proposição nada define verdadeiramente. Dessa maneira, conclui Alório que, entre aspas, o efeito declaratório, ou seja, a coisa julgada, é o sinal inequívoco da verdadeira e própria jurisdição. Fecha aspas. Crítica a Alório sobre sua teoria da coisa julgada. Qual foi a crítica que fizeram à doutrina de Alório? Primeiro, o judiciário faz a coisa julgada. Sim, mas nem sempre que o judiciário faz a coisa julgada. Entre parênteses, não é sempre, fecha parênteses. Nem toda a atuação do Poder Judiciário, nem toda a atividade jurisdicional faria a coisa julgada. Essa foi uma das principais críticas à doutrina de Alório. E isso é verdade, porque em certos processos, em certos casos, que não há a formação de coisa julgada. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, Célia é condenada para pagar alimentos para o seu filho. Transitou em julgado o processo dele. Não cabe mais recurso algum. Sendo assim, fez coisa julgada. Mas, se por outro turno houver a modificação da capacidade do pai de pagar alimentos ou da necessidade do filho, essa condenação não pode ser revista, pois rever a condenação é porque não fez coisa julgada material. Essa é uma característica da doutrina de Alório. Todavia, aquela história normalmente faz coisa julgada. Sendo assim, é uma importante característica da jurisdição. Entre parênteses, é sim, fecha parênteses, porque não veremos a coisa julgada em nenhuma outra atividade estatal. Segundo, considerando-se como ato jurisdicional apenas o processo chamado declarativo, onde haja a produção de coisa julgada, ficariam excluídos da jurisdição todo o processo executivo e a jurisdição voluntária, e embora esta última haja predominância atividade de natureza administrativa. Terceiro, além dessas limitações que por si sós já seriam capazes de invalidar a doutrina, ainda poderíamos lembrar que no próprio processo declarativo, entre parênteses de conhecimento, fecha parênteses, há inúmeros exemplos de processos onde a sentença não é apta a produzir coisa julgada. Quarto, além disso, a resolução de controvérsias sob forma de sentença produtora de coisa julgada, a sentença do juiz que decretasse a extinção do processo por falta ou insuficiência de um pressuposto processual não seria jurisdicional. Outros adeptos da teoria da coisa julgada atribuída a Alório. Cabe destacar que, bem antes da doutrina de Alório, havia Calamandrei, que defendia a coisa julgada. Posteriormente surgiram outros adeptos desta corrente atribuída a Alório sobre a coisa julgada, como Lieberman, Couture, etc. Isso no mundo. No Brasil também existem vários adeptos a esta corrente.